Então, vamos dar o início, então, à defesa de dissertação de mestrado do candidato Guilherme Estreta Flores. A banca é presidida por mim e tem como membros o professor Flávio Padula e o professor David Pereira, ao qual eu agradeço a leitura do documento e a participação na banca. Então, conforme rege as normas do programa, Guilherme, você tem 50 minutos para fazer a apresentação e depois nós passamos para a etapa de arguição. Guilherme, tu fica com o teu WhatsApp aberto aí, que se qualquer coisa que trancar ou que parar e tal, eu te chamo aí. Assim como os membros da banca também podem me chamar para a gente, qualquer problema técnico aí, a gente conversar, tá? Tá certo. Então, pode compartilhar a tela aí, Guilherme. Uhum. Acho que vou ter que compartilhar a tela toda, porque como a gente testou ali antes, não deu só com a janela. Isso, até porque daí você não tem acesso, né? Você não vai ver nada, né, Guilherme? É. Você deixa o WhatsApp, qualquer coisa eu te mando uma mensagem. Uhum. Então, enxergando tudo bem? Tá pegando, tá tudo certinho, pode seguir. Tá bem, então, primeiramente, bom dia a todos, agradeço à banca por ter aceitado participar da avaliação do trabalho. Meu trabalho intitulado Avaliação do uso de RAP na fabricação de blocos para pavimentação intertravada. Foi feito sobre a orientação do professor Luciano. O trabalho está estruturado em 5 capítulos. Né? Primeiramente, a introdução, com uma breve contextualização da reciclagem de pavimentos, dos blocos intertravados. Um segundo capítulo com revisão bibliográfica. O terceiro capítulo com a metodologia, explicando na qual esse trabalho foi feito em 2 etapas, então essa metodologia está dividida em 2 etapas. No capítulo 4, os resultados, que também dividido nas 2 etapas, e o capítulo 5 com as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros. Bom, como a gente sabe, no processo de restauração de uma rodovia, né, um dos grandes problemas é o impacto ambiental que é causado pelo descarte do material. Normalmente ele é descartado em botaforas, ou então, no máximo, na grande maioria das vezes, é utilizado para fazer um revestimento primário ou alguma coisa assim. Também a gente sabe que nesses últimos 4 anos, né, o custo da pavimentação ele aumentou muito. Né? Ele subiu entre maio de 2018 e maio de 2022, subiu 179% o valor do CAP. Então, nesse contexto, investir na reciclagem de pavimentos e reutilização do RAP é uma das possíveis soluções para a gente minimizar esses custos financeiros e os impactos ambientais. Por outro lado, né, além da pavimentação asfáltica, outro tipo de pavimento muito utilizado é o pavimento com blocos de concreto intertravados. Né? Eles são muito utilizados em vias assim de baixo, principalmente vias de baixo tráfego, né, como vias locais, vias coletoras, condomínios, estacionamentos, cidades pequenas também. Ele é também mais barato de produzir, mais barato e mais fácil de produzir, e é de fácil execução, porque não demanda grandes maquinários nem nada. Então, esse estudo ele buscou unir as potencialidades do RAP, né, e a potencialidade dos pavimentos intertravados, avaliando o uso de misturas asfálticas 100% RAP na produção dos blocos, em substituição total ao concreto convencional. A revisão bibliográfica ela foi dividida em 2 partes, assim como o restante do trabalho. Né? A primeira parte ela foi sobre o RAP, né? Então foi feito um estudo sobre uma revisão sobre as definições, o histórico, uma revisão também sobre o Degree of Binary Activity, o DOA, que basicamente de forma simplificada é a temperatura onde o ligante do RAP reativa o máximo é a temperatura de máxima reativação do ligante. Uma revisão sobre agentes rejuvenescedores e também foi feita uma pesquisa sobre os estudos mais recentes no âmbito do RAP, né? Dentre esses eu posso citar aqui o do Centofante, em 2016, que tratou de substituição de agregados por fresado, Luz, em 2019, que tratou de misturas recicladas com incorporação de RAP em diferentes proporções,
Suzuki, em 2019, que tratou também de misturas recicladas com diferentes teores de RAP e uso de agentes rejuvenescedores. Correia, em 2020, que tratou de misturas recicladas com até 30% de RAP. E Almeida Júnior, em 2022, que tratou de misturas 100% RAP com agentes rejuvenescedores. Na parte dos pavimentos intertravados, a revisão foi feita uma revisão sobre as definições e o histórico e principais estudos recentes, né, com adição de diferentes materiais aos blocos. No caso, em 2010, Fioriti, Ino e Akazaki testaram a adição de borracha de pneus na fabricação de blocos de concreto. Santana Filho, em 2003, estudou o aproveitamento de resíduos de barragem de minério de ferro na fabricação dos blocos de concreto. Pires, em 2015, estudou a substituição de parte dos agregados por resíduos de PET. Aguilar, Padula e Martins, em 2016, eles estudaram o uso de RAP na fabricação de pisos asfálticos reciclados. Sabu, em 2020, testou blocos permeáveis de concreto com substituição de agregados por RAP em diferentes proporções. E em 2021, Nandi e Hasenschunk estudaram a substituição parcial de agregados virgens por RAP na produção dos blocos. A metodologia desse trabalho ela foi dividida em duas etapas, né? Uma primeira etapa, onde foi focada no estudo e produção das misturas 100% RAP, onde foi feita a caracterização dos materiais fresados, a definição da granulometria, foi também estudado os agentes rejuvenescedores, né? Que foi um para misturas recicladas a quente e outro para misturas recicladas a frio. Foi feita a dosagem do material. Eles foram compactados no compactador giratório e foram realizados os ensaios de resistência à compressão axial, resistência à tração por compressão diametral, módulo de resiliência e desgaste por abrasão. Já na segunda etapa, que consistiu na produção dos blocos intertravados. Né? Então, né, para essa etapa foram selecionadas duas misturas da primeira etapa. Foi feita a fabricação da forma do bloco, foi feita a dosagem e os ensaios de resistência à compressão conforme a NBR 9781 e o desgaste por abrasão, através do ensaio Cantor. Então, na primeira etapa, né, foram utilizados dois RAPs. Um RAP é o RAP que foi chamado de RAP 5070, porque ele é feito ele é uma mistura asfáltica com ligante convencional 5070. Foi extraído da ERS 400 no município de Candelária. Conforme dados, ele foi executado em 2009 e, se não me engano, foi extraído no ano de 2016. O segundo RAP é o RAP 6085, que ele é um RAP era uma mistura asfáltica com ligante modificado por polímero 6085. Ele é proveniente da BR-290, chamada Freeway, e não se tem os dados do ano em que ele foi executado. Mas aqui dá para citar que o primeiro RAP, o RAP 5070, ele foi extraído com uma fresadora convencional, que por esse motivo os seus agregados ficaram deu uma maior granulometria, no caso, e o RAP 6085 foi feito com uma mini fresadora que gerou materiais mais finos. Bom, então foi feita uma definição da granulometria. O que foi pensado na época? Né? Os blocos intertravados eles são feitos normalmente com pedrisco ou pó de pedra, né? Então, quanto mais fino fosse o material, mais fechada ficaria a mistura e mais homogênea. Então, a tendência é que resistisse mais aos esforços. Então, a gente avaliou também, para definir, a gente cortou ela em duas peneiras, né? Na 3/8 e na 4. Então, nessa avaliação, nesse contexto, então, foi feita uma avaliação da quantidade de material que ficaria retido com cada peneira. O RAP 5070, quando retido na peneira 3/8, ele apresentou um material retido de 48% e um passante de 52%.
Já quando cortado na peneira 4, o material retido ficou com 54% e o passante 46%. Mas aqui, nesse caso, foi escolhido a peneira 4, porque a gente pode perceber aqui a diferença na resistência à compressão e resistência à tração que foi obtida. Enquanto o material passante na peneira 3/8 obteve uma resistência à compressão de 13,3 MPa, o material passante na peneira 4 obteve uma resistência à compressão de 16,98. E na tração ficou 2,95 e 13,50. O mesmo ocorreu com o RAP 6085, só que o RAP 6085 tinha mais uma vantagem, que era que, como ele foi feito na mini fresa, como ele foi extraído pela mini fresadora, o material dele é mais fino, então o material passante na peneira 4 era bem maior. No caso ali, 67%. E também obteve uma melhor resistência à compressão e melhor resistência à tração. Aqui vale observar que esses valores eles estão mais altos do que nos próximos resultados, porque esse ensaio de resistência e compressão foi feito num período que estava mais frio, mas foram feitos na mesma, as misturas foram testadas à mesma temperatura no dia. Só que, como era só para avaliar qual apresentaria um melhor resultado, a gente não tomou um cuidado de, por exemplo, condicionar a 25 graus, mas era um período começo do inverno na época. Também a gente passou foram utilizados agentes rejuvenescedores, né, 2 agentes rejuvenescedores, um para misturas quentes, outro para misturas frias. O agente rejuvenescedor para misturas quentes foi o ANOVA 1815 da Cargill. Ele é um agente rejuvenescedor à base de óleos vegetais. Ele foi adicionado na proporção de 5% em relação à massa de ligante asfáltico do RAP. A temperatura de mistura com tanto nas misturas com agente rejuvenescedor quanto sem foram sempre a 170 graus nas misturas quentes. Essa proporção do agente em relação à massa de ligante foi uma orientação do fabricante. Já o outro agente, que é o ANOVA 1300, ele é um agente para misturas frias. Ele também é à base de óleos vegetais. Ele foi adicionado na proporção de 15% em relação à massa de ligante. E a temperatura de mistura dele foi a 35 graus Celsius. Aqui a gente faz uma observação sobre a parte sobre o agente rejuvenescedor das misturas a frio, né? Precisou ser feito um estudo em que as misturas elas tiveram que ser armazenadas em pequenos sacos para curar durante períodos de 3, 7, 14, 21 e 28 dias. Em cada período desses, né, foi moldado um CP para o ensaio de resistência à tração e em cada período foi feito o ensaio, né? E concluiu-se que a resistência ela cresce durante esses 28 dias de cura. Como a gente pode ver no gráfico aqui, aos 3 dias ela apresentou 0,28 megapascal de resistência. Aos 28 dias ele apresentou 0,53 megapascal. A dosagem ela foi feita de forma volumétrica, sempre visando um volume de vazios de aproximadamente 7%. É um volume de vazio que ele foi escolhido por ser um valor médio entre resultados de pesquisas anteriores relativas ao Degree of Binder Activity, para esses 2 RAPs, né? Então, nesses estudos esses estudos resultaram que o volume de vazios para o RAP de 50-70 seria em torno de 9%, e para o RAP 60-85 seria 5%. Então, como forma de simplificação, a gente adotou a média entre eles, que foi de 7%. As amostras com esse volume de vazio apresentaram um número relativamente adequado de giros no compactador giratório, e então ele foi padronizado para todas as amostras, tanto as que fossem 100% RAP, quanto as com aditivo rejuvenescedor. Aqui nós temos
os dados da dosagem, né? Foi considerado a densidade máxima relativa à medida da mistura, o GME, o teor de ligante, ele foi calculado extraindo numa mufla de ignição a 540 graus. Aqui nós temos o teor de aditivo e foram feitos nessa etapa amostras com dois tamanhos diferentes, uma que seria para o ensaio de resistência à compressão com 160 milímetros de altura e a outra para os demais ensaios com 70 milímetros. Então nós temos aqui a massa de cada mistura. Para as misturas para os CPs com 16 centímetros de altura, a massa deles variou entre 2,9 kg e 3,058 kg. E nas misturas, nos CPs pequenos, né, ele variou entre 1.270 e 1.337 gramas. O volume de vazios, a gente percebe ali que ficou entre 6,38 e 7,89. Essa tabela aqui eu quero fazer uma observação que no arquivo que foi gerado no PDF da dissertação, essa tabela não saiu no trabalho ali. Seria a tabela número 7, que o título dela está lá, só que na hora de colar do Excel para o Word, eu acabei colando a tabela igual à anterior, e não tinha observado isso. Aqui é o número de giros, né? O número de giros que cada mistura teve, em média, para poder ser compactado no compactador giratório. Aqui a gente percebe que as misturas com RAP 5070, sem nenhum agente rejuvenescedor, elas obtiveram maior dificuldade, obtiveram uma maior dificuldade de compactação, em que foi necessário em torno de 400 giros para conseguir compactar. As demais amostras tiveram uma certa facilidade de compactação, um destaque para a mistura 6085 com agente rejuvenescedor. Quanto à mistura fria, ela foi, em resumo, ela foi dosada da mesma forma que as misturas quentes, né? A única exceção ficou por conta da adição do agente rejuvenescedor. Elas foram elaboradas apenas com RAP 6085, já que na teoria por ser um material de maior qualidade de desempenho, né, em relação ao ligante convencional 5070, na teoria ele deveria apresentar, no geral, melhores resultados, né? Então, por esse motivo, né, e pelo fato de ter que fazer todo aquele teste armazenar durante 28 dias e fazer vários ensaios, a gente optou por fazer só com o RAP 6085. Com GMM de 2,476 e teor de ligante de 7%, as amostras maiores da mistura fria, elas foram dimensionadas com 2,8 kg, e as amostras menores com 1,2 kg. Foram realizados os ensaios de resistência à compressão, resistência à tração por compressão dimetral, módulo de resiliência e desgaste por abrasão, através do ensaio Cântabro. Passando para a segunda etapa, foram selecionadas, então, duas misturas que obtiveram melhor desempenho geral na primeira etapa. Os blocos foram moldados num formato retangular, também conhecido como holandês. Ele é um formato que foi escolhido por ser mais simples para fabricar uma forma, né? E também é um formato simples para a gente aferir as medidas dele. Então aqui a gente pode ver uma imagem de um bloco em concreto e ao lado o bloco de RAP, produzido em laboratório. Quanto à fabricação da forma e procedimento de moldagem desses blocos, né, a gente teve primeiramente duas ideias iniciais. A primeira seria fabricar uma forma e compactar no marcho. Aí um problema seria a dificuldade de adaptação do equipamento, né, e também o fato da compactação ser diferente da primeira etapa, que no caso da primeira foi através de giros, e na segunda seria através de golpes do compactador marcho.
Uma outra ideia seria tentar utilizar o equipamento de uma fabricante comercial de blocos. O problema é que até foi feita uma visita técnica, né, aqui numa fabricante aqui de Santa Maria, e dali a gente concluiu, né, que os equipamentos eles são feitos para trabalhar apenas com concreto, né, então a mistura asfáltica, principalmente em alta temperatura, poderia danificar os equipamentos. Então a gente partiu para uma terceira opção, que foi fabricar uma forma e compactar na prensa hidráulica, que é a mesma prensa que foi feita os ensaios de resistência à compressão. No caso, o critério de parada da compactação também foi a altura, né? Assim como na primeira etapa tinha sido a altura do CP, né? Essa é a altura do bloco. A forma ela foi feita com chapas de aço, né? Na área externa dela eram chapas de aço de 25 milímetros, e por dentro foram colocadas 3 placas móveis com 20 milímetros de espessura para evitar descontinuidades no bloco e deixar o bloco mais homogêneo. Aqui temos uma foto da forma, e também uma foto dela sofrendo a compactação. Assim como foi dito, né, elas foram utilizadas as chapas de aço de 25 milímetros na parte externa, as placas móveis. Essa parte aqui é uma tampa de aço que ela foi calculada para fechar quando encostasse aqui. Essa parte o bloco teria 8 centímetros de altura. Então a carga ela foi aplicada até que essa tampa ficasse no mesmo nível do bordo da forma. E para fechar foram utilizados 4 parafusos de 19 milímetros. O procedimento de moldagem dos blocos foi através do aquecimento do RAP durante 4 horas na temperatura de 170 graus, a mesma temperatura das misturas da primeira etapa. Foi feito o aquecimento do molde nessa mesma temperatura, no mesmo período. As misturas, elas foram... o RAP ele foi misturado por 10 minutos no misturador mecânico, e a mistura que levava o agente rejuvenescedor o agente rejuvenescedor foi aplicado nessa etapa com o frasco dosador. O material, então, ele foi colocado na forma numa quantidade previamente calculada, para poder fechar com volume de vazios naquela altura, né? Foi feita uma forma com material, a forma com material ela foi levada à prensa hidráulica compactada até atingir a altura de 8 centímetros. Aí depois que o bloco perdeu um pouco de calor, foi procedido com a desmoldagem e o armazenamento deles. A dosagem ela seguiu o mesmo procedimento da primeira etapa, né? Também com volume de vazios de alvo de aproximadamente 7%. Então foi considerado GMM, o teor de ligante e o volume da amostra, no caso que era um paralelepípedo de 20 por 10 por 8 centímetros, né, para definir a massa da mistura. E com isso ficou definido que os blocos eles teriam 3,95 kg na mistura que levava o ligante 6085 e 4,18 kg na mistura que levava o RAP 5070. Os ensaios realizados eles foram de resistência à compressão conforme a NBR 9781 e o desgaste por abrasão, um ensaio cântabro, que a gente já teve que realizar o ensaio cântabro porque o equipamento de desgaste por abrasão da NBR 9781 a gente não possui no laboratório. Passando então para os resultados e discussões, né? A primeira etapa, então, eu vou apresentar os resultados da resistência à compressão, resistência à tração, módulo de resiliência, desgaste por abrasão. E na segunda etapa, eu vou apresentar os resultados de resistência à compressão e desgaste por abrasão. Então, na resistência à compressão, apenas as misturas quentes elas foram investigadas contra a resistência à compressão. Aí, por quê? Porque a mistura fria, ela
a gente teve uma dificuldade de compactação nela com aquele volume de vazios. Além disso, ela apresentou baixíssima resistência à tração e módulo de resiliência. Então, a partir daí a gente percebeu já que ela não seria viável para poder depois compactar os blocos. Então, caso eu tivesse que modificar a dosagem da mistura fria, né, a gente teria dois caminhos: reduzir a massa e aumentar o volume de vazios, ou diminuir a altura do CP. Nesses dois casos, os resultados eles não poderiam ser comparados com os das demais misturas, porque teriam muita diferença nas amostras. Então, a gente optou por não testar a mistura fria contra a resistência à compressão. Nos resultados de resistência à compressão, então, a gente percebe que ela foi bem maior. Ela foi maior na mistura que levava o RAP 5070, 100%, e menor nas misturas com RAP 6085. A gente percebe também que ao adicionar os agentes rejuvenescedores, né, houve uma queda na resistência à compressão das misturas. Com uma observação que no RAP 6085 essa queda foi bem maior, né? Então, aqui a gente pode observar que as misturas com RAP 5070 elas tiveram uma resistência à compressão. Isso pode ser atribuído ao fato do ligante convencional ter uma maior rigidez do que o ligante modificado por polímero, né? Com a ação dos agentes rejuvenescedores, tanto as amostras com o RAP 5070 quanto as com o RAP 6085 elas apresentaram uma menor resistência à compressão. E então a gente atribui isso ao fato do aditivo ele reativar as propriedades mais elásticas dos materiais asfálticos, então resultando em misturas que, em tese, são menos suscetíveis à ruptura por fadiga e mais suscetíveis a deformações permanentes. Aqui a gente faz uma observação também que a perda de resistência à compressão das misturas com agente rejuvenescedor ela ficou na ordem de 12,78% para a mistura com RAP 5070 e 44,2% para o RAP 6085. Então, aqui seria necessária uma maior investigação sobre o efeito do agente rejuvenescedor, a nova 1815, no ligante modificado por polímero, porque a perda da resistência à compressão ela foi muito mais alta do que a verificada no RAP 5070. É possível que as propriedades elásticas dos polímeros elas sejam muito afetadas pela ação desse agente rejuvenescedor. Quanto à resistência à tração, aqui a gente percebe que as misturas 100%, né, sem agente rejuvenescedor, elas obtiveram uma maior resistência. No caso do RAP 5070, a perda de resistência à tração ela foi bem baixa com a adição do agente rejuvenescedor. Até no desvio padrão aqui a gente pode perceber que ela pode inclusive ser maior do que a resistência obtida com o RAP 5070 100%. Com o 6085 houve uma queda um pouquinho maior da resistência à tração, né, enquanto a mistura 100% ela ficou com 3,24 megapascal, a mistura com um agente rejuvenescedor ficou em 2,50 megapascal, e a mistura fria ela obteve um valor bem abaixo das demais, né, com apenas 0,46 megapascal. Aqui eu faço uma observação que quando foi testado, quando eu fiz o teste da resistência à tração na mistura 5070 100%, como foram usados os mesmos corpos de prova para módulo de resiliência e resistência à tração, um dos corpos de prova desse ensaio tinha sido rompido no módulo de resiliência, daí então a gente ficou com apenas 2 amostras para resistência à tração. Aqui, então, a gente vê que as misturas quentes elas obtiveram uma resistência à tração mais alta, né? Ela foi maior nas misturas sem o agente rejuvenescedor, onde ocorreu uma queda na ordem de 4,56% para a mistura 5070 mais a nova 1815.
E nas misturas com RAP 6085, a queda foi de 22,84%. A mistura fria ela obteve uma resistência à tração muito baixa, né, como dito antes. Ela não atende os valores mínimos da norma do DNIT, que para misturas asfálticas, que seria 0,65 megapascal. Mas apesar do aditivo, ele conferir uma boa trabalhabilidade, diminuir em grande escala a rigidez do RAP, a gente nota que a mistura ela ficou muito flexível, o que indica que o revestimento, ao executar um revestimento com essa mistura, ela teria a tendência de apresentar um alto grau de deformação permanente. Quanto ao módulo de resiliência, a gente observa que ele foi maior com o RAP 5070, foi um pouco mais baixo com o RAP 6085 e bem baixo com a mistura fria. Aqui a gente nota que a adição do ligante à nova 1815 manteve praticamente na mesma proporção, no mesmo nível, o módulo de resiliência. No RAP 6085, o ligante, o agente, ele reduziu um pouco o módulo de resiliência. E enquanto isso, a mistura com agente, com a nova 1300 para mistura fria, obteve um módulo de resiliência de apenas 799 megapascal. Então, aqui a gente faz uma observação que nas misturas com 5070, né, não foi a queda, a modificação do MR não foi significativa. E no 6085, a adição do agente rejuvenescedor, ela baixou o MR em 8,77%. Enquanto isso, na mistura fria, o MR foi muito baixo para um revestimento asfáltico, mas isso não descarta o seu uso para, provavelmente, investigar o uso como uma base, né, em substituição à BGS. Por exemplo, fazer uma base 100% RAP, uma base 100% reciclada, poderia ser viável com esse agente rejuvenescedor. Claro que teriam que ser feitos maiores estudos, né? No desgaste por abrasão, aqui a gente notou uma ótima propriedade desses agentes rejuvenescedores, né, que eles reduzem bastante o desgaste por abrasão das amostras. E nesse caso aqui, a mistura fria ela obteve o melhor desempenho. Ela teve o mais baixo desgaste por abrasão, com apenas 5,75%. Esse desgaste por abrasão foi feito através do ensaio cântabro, né? Então foram feitas 300 revoluções, foi colocada a amostra no aparelho Los Angeles lá, e foram feitas 300 revoluções, medida inicialmente a sua massa antes de sofrer o ensaio e a massa depois de sofrer o ensaio. A perda de massa, então, foi o desgaste por abrasão. Aqui a gente nota, então, que o desgaste ele foi muito alto para o RAP 5070, 100%. Inclusive, aqui, uma das amostras ela rompeu ao meio, né? Então ela foi desconsiderada do cálculo do desgaste médio. A gente tem uma imagem comparando, né, os resultados do ensaio do desgaste por abrasão. Aqui no RAP 5070, isso aqui foi o que sobrou daquela amostra que rompeu ao meio, né? Aqui são as outras duas amostras que tiveram perda de massa de 67%. No RAP 6085, 100%, ele teve um mais baixo desgaste. E aqui o RAP 6085 com agente rejuvenescedor, o desgaste foi bem baixo, a gente pode notar aqui. No momento eu não tive como tirar uma foto de todos os resultados e comparar, então aqui, porque esses aqui foram feitos depois no ensaio, né? Então aqui nós temos a mistura reciclada a frio, comparada ao lado da mistura reciclada a quente do RAP 5070 com a nova 1815. Aqui a gente consegue notar a parte de trás são 3 corpos de prova sem sofrer desgaste,
e aqui o corpo de prova com desgaste. E aqui na mistura fria, os 2 corpos de prova sem desgaste e 3 corpos de prova aqui com desgaste. Aqui a gente nota, então, a baixa perda de massa na mistura fria. Então, resumindo os resultados da primeira etapa, a gente pode concluir que as 2 misturas que elas obtiveram melhor resultado e que foram selecionadas para a segunda etapa do estudo foram a mistura RAP 5070 com aditivo, um rejuvenescedor da nova 1815, e a mistura com RAP 6085 100%. Por quê? Então, o RAP 5070 com a nova 1815, ele é um ligante que é um material muito mais disponível, né? Porque é um ligante convencional, é uma mistura com ligante convencional, então a grande maioria dos pavimentos são feitos com esse ligante asfáltico, ou, dependendo da região, um CAP 3045. Também ela apresenta bons níveis de resistência à compressão, resistência à tração e módulo de resiliência. E o desgaste por abrasão em níveis aceitáveis. O RAP 6085 100% ele foi escolhido por quê? Porque ele apresentou bons níveis de resistência à compressão, resistência à tração e módulo de resiliência, e o desgaste por abrasão ele foi baixo, né, foi abaixo de 25%, sem a necessidade de usar um agente rejuvenescedor. Aqui a gente tem um gráfico comparando, um gráfico normalizado de todos os resultados dos ensaios, né? Aqui a gente nota, então, a resistência à compressão, que ela cai com o uso do agente rejuvenescedor, né? Aqui nós temos o 5070, aqui o 6085. A resistência à tração também, ela sofre uma pequena queda com o agente rejuvenescedor, aqui 5070, o 6085, e aqui a mistura fria, né, com os resultados mais baixos. O módulo de resiliência ele se mantém praticamente no mesmo nível, né, com e sem agente rejuvenescedor. Aqui o que importa mais, no caso, é o RAP e não o agente. E aqui a mistura fria com baixo módulo de resiliência. E o desgaste por abrasão, então, que ele foi mais alto na mistura 50-70, 100%, e muito mais baixo na mistura fria. Segunda etapa, então, os resultados da segunda etapa, que é os resultados dos blocos intertravados já, né? A gente vai, então, ver agora o resultado de resistência à compressão deles. Aqui a gente nota, então, que o bloco feito com RAP 5070 mais o aditivo ANOVA 1815, ele obteve um resultado de 16,34 megapascal. Enquanto o bloco feito com RAP 6085 100%, ele foi feito ele obteve um resultado de 18,26 megapascal médio. Então, esses resultados eles são abaixo do que a norma 9781 ela tem como mínimo, né, que é 35 megapascal. Aqui a gente nota também que, ao sofrer a compressão, o material com 100% RAP, 6085, ele teve uma abertura maior da fissura, né, indicando talvez aí uma maior rigidez em relação à mistura com agente rejuvenescedor. Então, na resistência à compressão, ela ficou abaixo da exigida na NBR 9781, né? Mas como o concreto asfáltico ele é um material flexível, o concreto de cimento é um material bem rígido. Então, materiais rígidos eles precisam de uma maior resistência à compressão para resistir aos esforços sem romper. Já o material flexível, por sua vez, ele possui uma ductilidade que permite sofrer o esforço do carregamento e retornar ao seu estado original depois de descarregado.
Então, essas propriedades elas precisam ser levadas em conta no caso dos blocos de concreto, nos blocos de concreto asfáltico reciclados. Né? Então, não necessariamente uma resistência à compressão baixa levaria a um desempenho tão baixo, né? Caso fosse aplicado os blocos para um determinado tráfego. No desgaste por abrasão, né, que a gente nota uma menor perda de massa na mistura que levou o agente rejuvenescedor, a nova 1815, com o RAP 5070. Né? Enquanto essa mistura com agente rejuvenescedor, ela obteve 10,94% em média de desgaste. A mistura 100% RAP 6085, ela obteve um desgaste de 18,66%. Entretanto, notou-se uma maior discrepância entre os resultados, né, na mistura 100% RAP, o que ocasionou um desvio padrão maior. Os blocos com as duas misturas asfálticas, eles apresentaram uma média de desgaste menor do que 25%, que é o aceitável na norma do ensaio campo, que é a DNR 383. Entretanto, esse parâmetro ele serve apenas como uma comparação entre as amostras, não tendo como fixar qual valor seria de fato aceitável, já que a NBR 9781 é uma norma que fixa condições para os blocos de concreto e utiliza outro ensaio de resistência à abrasão. Como já mencionado, ele não foi realizado porque a gente não possui equipamento no laboratório. Mesmo assim, a aferição desse parâmetro ela é importante porque ele também está ligado ao desgaste provocado pelo atrito das rodas do veículo sobre o pavimento. Então, quanto mais baixo o desgaste por abrasão, menor vai ser a desagregação do material do bloco e, consequentemente, um maior tráfego ele tende a suportar. Analisando de forma geral os resultados, né, os blocos de pavimentação compostos por RAP eles não atendem aos requisitos da principal norma que rege a especificação de blocos de concreto para pavimentação, que é a já mencionada NBR 9781. Entretanto, como o concreto de cimento Portland e o concreto asfáltico, eles são materiais de comportamento muito diferentes. Então, se a gente considerar apenas a resistência à compressão como um parâmetro para definir se é possível ou não utilizar o fresado nos blocos de pavimentação, poderia ser um erro. Como o material asfáltico ele é flexível, também é interessante a gente levar em consideração a resistência à tração dele e o módulo de resiliência. E nesses dois quesitos, as misturas asfálticas recicladas apresentaram bons resultados. E elas atenderam de forma bem satisfatória os requisitos mínimos das normas do DENIT para esses ensaios. Outro parâmetro que considerado bem importante, né, para esses pavimentos intertravados é a resistência à abrasão. O desgaste provocado pela passagem dos veículos sobre o pavimento ele tem que ser baixo, de forma que não haja uma desagregação que comprometa o seu uso. Né? Então, nesse caso, as misturas asfálticas recicladas elas apresentaram bons resultados, né? Na qual a vantagem ela foi para as misturas em que o RAP possui o ligante modificado. E também nas misturas que o RAP possui ligante convencional e agente rejuvenescedor. As maiores vantagens do uso do RAP na fabricação dos blocos, elas estão relacionadas principalmente ao baixo custo e ao reaproveitamento dos materiais. Então, o fresado, que ele é um material de descarte, atualmente ele possui um custo zero de aquisição. Né? Então, dos materiais que seriam empregados na produção desse bloco, apenas o agente rejuvenescedor teria um custo de aquisição. E os demais custos ficariam relacionados a transporte, energia elétrica gasta para produzir e aos tributos. Ainda, os blocos com RAP eles não utilizam agregados virgens, né? Nem cimento e nem água no processo de fabricação. Dessa forma, o impacto ambiental que o bloco de concreto causa, né? O bloco com mistura asfáltica não causaria. Ele seria minimizado ao extremo, porque os possíveis impactos gerados seriam apenas relacionados à energia e
ao gasto de energia, né, e ao transporte, poluição do transporte, por exemplo. Esses blocos eles poderiam ser fabricados em usinas de reciclagem de asfalto, né, mas sempre com cuidado de realizar o processo dele na temperatura de máxima ativação, reativação do ligante. E para completar o processo de fabricação seria necessário uma prensa hidráulica e um conjunto de formas nas dimensões necessárias. Quais seriam as possíveis aplicações desses blocos após a realização desse estudo que a gente conclui? A NBR 971 ela estabelece que a resistência à compressão mínima aceita para o tráfego de veículos é 35 megapascal. Esse valor, claramente, ele não foi atingido com os blocos do DRAP. Mas algumas normas internacionais elas permitem valores menores de resistência à compressão para os blocos de pavimentação, onde há situações de baixo tráfego ou tráfego não motorizado. Por exemplo, a norma sul-africana, ela especifica um valor mínimo de resistência à compressão de 25 megapascal para tráfego de veículos leves. Já a norma indiana, né, ela especifica uma resistência à compressão mínima de 30 megapascal para vias em que não de baixa solicitação, como vias exclusivas de pedestre, pátios residenciais e calçados e outros usos de baixa solicitação. Dessa forma, a gente conclui que com 25 megapascal sendo aceito para tráfegos de veículos leves em normas internacionais para blocos de concreto, níveis menores de resistência à compressão poderiam ser aceitos para tráfego de pedestres e ciclistas com os blocos feitos com concreto asfáltico reciclado. Então, a gente conclui que os blocos avaliados, como eles atingiram entre 16,34 e 18,26 megapascal, eles poderiam ser aplicados em vias exclusivas de pedestres, em passeios públicos, né, calçadas, praças, ciclovias, garagens residenciais com poucos, onde haja baixa circulação de veículos, e vias exclusivas para veículos leves, com baixo tráfego, como, por exemplo, alguma via local, uma via de um condomínio, vias de baixo tráfego, em geral. Então, feito esse estudo, né, o que eu deixo de sugestão para trabalhos futuros? Seria, como continuidade esse estudo, avaliar o uso de RAPs de diferentes fontes, né, que contêm diferentes granulometrias, ligantes, e onde de preferência seja possível comparar ligantes convencionais com outros ligantes modificados, como um asfalto borracha, que atualmente está sendo bastante utilizado. Também estudar o uso de outros agentes rejuvenescedores, implantar e monitorar um trecho experimental com blocos intertravados de RAP, avaliando o seu desempenho em curto, médio e longo prazo. Estudar outros métodos de compactação desses blocos, avaliar outras granulometrias de RAP, verificar a viabilidade de fabricação de blocos permeáveis também com material fresado, e avaliar o uso do agente rejuvenescedor a frio em camadas de base, né? Utilizando, por exemplo, uma mistura 100% RAP com reciclada com agente rejuvenescedor, substituindo uma base de brita graduada simples. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Guilherme, pela apresentação. Cumpriu o tempo. Guilherme, tu